Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Rosângela Almeida e este é o projeto Mulheres Forjadas pela Palavra. Se você é novo nesse canal, se nunca viu esse canal, caiu aqui de paraquedas, aqui nós pregamos o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, sem maquiagem. Pregamos o Evangelho genuíno, o Evangelho que cura, salva e liberta. Nós estamos estudando cerca de 50 mulheres da Bíblia e hoje nós vamos estudar sobre Noemi, a sogra sábia. É um estudo, esse conteúdo que eu tenho aqui em mãos nos conta sobre a história dessa mulher que ela viveu 1000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Sua história, junto à de sua nora moabita, Ruth. Nós sabemos que Noemi ela era de Belém de Judá. E conforme estava a escassez lá em Judá, sem alimentos, eles foram, seu marido Elimeleque, juntamente com seus filhos, Malom e Quilion, foram para Moabe. E nós vamos ler aqui, que nos fala assim: Noemi, sua vida e família. Noemi vivia com seu marido na pequena cidade de Belém, em Judá, uma província da nação de Israel. Nessa época, Israel era governada por juízes escolhidos por Deus para liderar os israelitas. O livro de Ruth foi escrito nesse período dos juízes. E aqui nos fala: ocorreu uma grande escassez de alimentos em Judá, e por esta razão o marido de Noemi levou-a com seus 2 filhos à terra de Moabe, um país vizinho, onde as pessoas que lá viviam não adoravam ao Deus verdadeiro. A vida de Noemi não foi fácil em Moabe. Ela teve que abandonar sua terra natal e viver em um país estrangeiro. Era uma mulher que amava sinceramente a Deus e seu povo, respeitava as leis e tradições. Ela era uma mulher temente a Deus. Mas agora ela estava longe de tudo isso. Se você já teve que se mudar e adaptar-se a um novo lugar, pode identificar-se com a experiência que Noemi teve. Quantas de nós, nós já passamos por uma situação assim, de mudanças? Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. A vida de Noemi foi cheia de dor. Ela não somente teve que prover seu próprio sustento, mas tinha as 2 noras que também ficaram viúvas. Talvez elas se consolassem mutuamente, mas Orfa e Ruth eram moabitas e não compartilhavam da mesma fé de Noemi em Deus. Aí aqui nós vemos que toda essa situação, uma ficava consolando a outra, porém Noemi, ela se sentia sozinha, porque somente ela adorava o Deus verdadeiro. Porém, quando ela vê que nada prende ela mais ali, em Moabe, ela resolve voltar para sua terra. Após a morte de seus filhos, Noemi ouviu que a grande escassez de comida em Judá tinha terminado. Por não existir mais motivos para permanecer em Moabe, ela decidiu retornar a Belém. Suas 2 noras a acompanharam no caminho. Noemi parou e implorou para que retornassem aos seus lares. É evidente que essas mulheres eram muito mais apegadas à sogra do que ao seu próprio povo. Porque no momento que elas ficaram viúvas, elas poderiam ter retornado à casa de seus pais, mas por elas amarem a sogra, elas ficaram ali com Noemi.
E vemos aqui, ó, creio que isso demonstra que Noemi era uma mulher piedosa e boa sogra. Suas noras estavam dispostas a abandonar seu país e irem para a terra de Noemi, que testemunhava claramente para ambas sobre o Deus que servia. Segundo a lei, um homem poderia casar-se com a viúva de seu irmão, se esta não tivesse filhos. Nós sabemos que a lei do lerivato quando uma mulher era casada e esse homem tinha irmãos, e esse homem morresse, o marido dela, o cunhado poderia se casar, pela lei, poderia se casar se ela não tivesse filhos. E ali continuava a família. Porém, nós sabemos que Ruth, nós vamos ver aqui na frente, Ruth foi com Noemi. Orfa voltou. Abraçou Noemi, chorou, beijou-a e voltou para a sua terra. Porém, Ruth, nós vemos aqui que fala assim, ó. Vemos a sabedoria, nós vamos chegar lá. Vemos a sabedoria de Noemi quando ela insistiu para que Orfa e Ruth ficassem em Moabe, pois sabia muito bem o que significava ser estrangeira em uma terra desconhecida. Ela tivera essa mesma experiência quando se mudou para Moabe. Sabia também que se suas noras lá permanecessem, ela ficaria sozinha, mas o seu amor para com elas era maior do que suas próprias necessidades, e ela desejava o melhor para elas. Quer dizer, Noemi, ela não estava pensando nela, ela estava pensando na vida das jovens, que eram viúvas, que poderiam refazer as suas vidas. Ela não foi uma sogra egoísta, não, você tem que ficar comigo, você tem que cuidar de mim. Não, ela não pensou assim. Ela pensou assim, vocês são jovens, vocês fiquem aqui no país de vocês, refaçam suas vidas, vão ser felizes, vai viver a vida de vocês. Porém, nós vamos ver aqui que Orfa, ela realmente ficou. Porém, Ruth não ficou. Nós vamos ver aqui, ó. Aqui no capítulo 1 de Ruth, versículo 8, versículo 14, versículo 16 ao 18. E disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de vossos pais, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Então, no versículo 14, então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Vemos que Ruth se apegou, se abraçou com ela. Disse, porém, Ruth, não me insistas para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que coisa linda esse versículo, né? A vida de Ruth, aqui a gente vê que a vida da Ruth estava transformada. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouve, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Nós vemos que Ruth foi decidida, ela fez a escolha sábia de seguir com a sua sogra para Belém. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Em Ruth, capítulo 1, versículo 19 ao 21, descreve os acontecimentos do seu retorno, que nos fala assim. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Olha só a situação dessas mulheres. O povo se comoveu por causa delas, porque elas caminharam por muito tempo
Elas chegaram ali em Belém exausta, cansada, desfigurada. Chegaram totalmente exaustas. Porém, isso chamou a atenção do povo. E ali as mulheres chamando Noemi, não é esta Noemi que saiu daqui de Tosa? E ali Noemi falou, não me chame de Noemi, eu estou amargurada. Vocês não estão vendo a minha situação? Noemi, ela foi autêntica. Ela viveu aquela situação e ela não escondeu nada. Nós vemos muitas pessoas, às vezes, que estão numa situação difícil, mas está com o nariz em pé, continua na soberba, mas Noemi ficou na dela. Ela sabia o que estava passando. Ela viveu aquela situação e ela não quis esconder. As pessoas de Belém estavam surpresas com as diferenças em Noemi, porque foi uma grande diferença. Ela saiu de uma forma e voltou de outra. E isso acontece muitas das vezes, porque a vida nos muda. A vida, muitas das vezes, o deserto, as dificuldades, o sofrimento nos muda muitas das vezes. Porém, a Noemi, ela continuou com a fé dela no Deus Todo-Poderoso, mesmo com toda a prova, com toda a dificuldade. Ela voltou para a casa do pão, que Belém significa terra do pão, casa do pão. Então, ela voltou para a terra dela, para o lugar certo. E aqui nos fala, imagine como deve ter sido difícil para Ruth escutar todas as coisas que falavam sobre sua sogra. Novamente, Noemi demonstrou sua sabedoria. Ela admitiu ser uma mulher diferente. Ela não tentou esconder nada. Ela admitiu que realmente ela estava diferente, que ela era uma outra pessoa. A vida lhe fez ser outra pessoa. Porém, a fé dela continuava no Deus Todo-Poderoso. Não lemos palavras de criticismo, somente o reconhecimento da mudança que ocorreu em sua vida. Ninguém ficou criticando ela, apenas a mudança que teve na vida dela. A vida em Belém. Noemi e Ruth estabeleceram-se em Belém. Elas eram muito pobres. Ruth, mais jovem, foi trabalhar nos campos. Noemi deu sábios conselhos à sua nora. O que eu acho muito interessante é que a nora recebia os conselhos da sogra. Elas eram amigas. Noemi, além de ser sogra, era amiga e mentora de Ruth. Orientava a Ruth. E Ruth recebia os conselhos de Noemi. Estudaremos mais sobre Ruth no próximo capítulo. Na próxima semana estaremos dando esse estudo aqui, que é maravilhoso, sobre Ruth. E fala assim, graças ao bom relacionamento que existia entre Noemi e Ruth, como sogra e nora, Noemi pôde guiar Ruth e Ruth dá os passos apropriados para obter um marido conforme a lei dos judeus. Noemi orientou Ruth. Ruth recebia os conselhos de Noemi, porque sabia que Noemi era uma mulher sábia, mesmo com toda a dificuldade que Noemi passou, com toda a dor do luto pelo marido e pelos 2 filhos, Noemi era uma mulher sábia. Ela tinha sabedoria, ela tratava a sua nora com amor, com carinho, como uma filha. E ela orientou a Ruth como fosse a sua própria filha. Orientou tudo direitinho para que Ruth viesse construir uma nova família. E Ruth se casou com um parente próximo. Teria que ser um outro homem, porém esse mais próximo não quis. Então quem se casou foi Boaz, que no qual foi o pai de Obed. E Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai do rei Davi. Então, nós vemos como que um bom relacionamento traz o que é a prosperidade. Quando uma sogra e uma nora não têm um bom relacionamento,
Isso só vai trazer desgaste emocional. Satanás vai reinar nessa situação, porque Deus não está nessa situação de intriga, de fofoca, de ciúme. Sogra com nora não tem que disputar, não tem que ter disputa, não tem que ter ciúme, porque o amor de filho não é igual ao amor de marido. O filho ama a esposa com um amor, e o filho ama a mãe com outro amor. É diferente, mas ama, mas são amores diferentes. Mas muitas mães têm ciúme, como também muitas noras têm ciúme. Isso não pode acontecer. Deus não está nisso. Deus não está nesse negócio. Então, aonde tem um verdadeiro relacionamento abençoado entre nora e sogra, tem prosperidade, tem a bênção de Deus. Então, que nós possamos ser boas sogras e tenhamos boas noras também. Vamos lá, em nome de Jesus. Nós vemos aqui que Noemi, ela orientou a Ruth de tal ponto que Ruth se casou com Boaz. Tudo deu certo. Foi tudo acontecendo naturalmente, conforme Noemi ia aconselhando Ruth. Ruth ia obedecendo e as coisas iam caminhando. Porque uma mulher mais velha, tem mais experiência, ela vai orientando a mais nova e tudo vai dando certo. Porque a mulher com mais idade, com mais experiência, não vou dizer mais velha, mas com mais experiência, ela tem uma visão mais ampla, uma visão mais que ela vê mais longe do que a mais nova. Então, Noemi orientou a Ruth. Orientou e Ruth se deu muito bem, porque ouviu os conselhos de sua sogra. Quantos casamentos têm sido desfeitos porque muitas noras querem fazer do jeito que querem. E aí o casamento vai por água abaixo. Mas escutem suas sogras. Se você tem uma sogra abençoada, uma mulher de Deus, escute ela. Porque ela só quer o seu bem, que é a felicidade do filho dela. Se ela sabe que o filho dela ama a esposa, ela quer ver o casamento bem. Ela quer que os dois sejam felizes. Se ela é uma pessoa saudável emocionalmente. Então vamos lá. Não vou entrar nesse detalhe. Imagine a felicidade de Noemi quando se tornou avó. Ela pensava que havia perdido toda a sua família, porque ali ela tinha perdido, né, lá em Moabe, o marido e os 2 filhos. Mas sua nora voltou com ela, Ruth. Ruth se tornou a se casar com um dos parentes do seu marido. Ali Ruth teve filhos, teve esse filho, né? Pode ter tido mais, mas a Bíblia só relata esse, Obed. E ali Noemi voltou a sorrir, voltou a ter alegria. E nós vemos aqui que Ruth e Boaz deram nome ao seu filho de Obed. Nós vemos também que essa mulher, encontramos Ruth, uma mulher moabita, não somente na linhagem de Davi, mas também na linhagem da qual Jesus, o Messias, vem. Noemi é um belo exemplo para as mulheres de hoje. Ela foi uma sogra amorosa e sábia que cuidou de suas noras. Mas antes de falar sobre Noemi, eu quero falar que o nosso Deus ele é lindo e tremendo e maravilhoso, porque ele não faz acepção de pessoas. Ruth, uma moabita, uma gentia, uma estrangeira, vinda de uma nação pagã, uma nação idólatra. Porém, ela entrou na genealogia de Jesus. Olha que Deus tremendo, por quê? Porque ele não faz acepção. Deus ele não vê como vê o homem. E isso é maravilhoso, porque os homens, eles olham por fora. Porém, Deus ele contempla o coração. Por isso que muitas das vezes não entendemos certas coisas. Mas Deus ele tira aquele que está lá no monturo e bota sentado junto aos príncipes, porque ele trabalha dessa forma. Ele faz como quer. Aquilo que é improvável, ele faz ser provável.
E aqui nós vemos aqui que também Noemi foi um bom exemplo para as mulheres de hoje, porque hoje nós vemos muitas sogras disputando o amor do seu filho com a sua nora. E isso é uma coisa muito infantil, muito triste, porque isso só vai criar desavença, desgaste emocional, vai criar desgaste físico, vai causar doenças e vai trazer só infelicidade. Então, que possamos ser boas sogras para nossas noras. E aquela que vai ter genros, venha a ser também uma excelente sogra. Que você tenha o seu genro como seu filho e a sua nora como a sua filha. E que nós possamos ter o amor. Porque sem o amor a gente não consegue ter nenhum relacionamento saudável. Mas que possamos ter o amor de Jesus Cristo no nosso coração para termos relacionamentos saudáveis. E assim eu vou encerrar esse estudo sobre Noemi. O próximo estudo será sobre Ruth, será um pouco mais prolongado. Mas aqui encerramos esse de Noemi. E se você não se inscreveu ainda nesse canal, que você possa se inscrever. É um canal que está começando agora, tá? Estou postando aos poucos alguns vídeos e que você possa compartilhar também e dar o seu like. E aqui eu encerro esse estudo em nome de Jesus. Deus vos abençoe.